os tipos climáticos do Brasil. Dando sequência então à nossa aula, vamos ver quais são esses tipos climáticos. Basicamente, o Brasil apresenta 3 tipos climáticos diferentes: o equatorial, o tipo subtropical e o tipo tropical. São 3 tipos climáticos brasileiros. Aqui, ó, o equatorial fica nessa região aqui do Brasil, ó, no norte. Já vamos falar das características dele, tá? O subtropical, o segundo, fica aqui no sul do Brasil, nessa região Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Norte do Paraná não, o sul de São Paulo também tá. Então nessa região aí, no chamado subtropical. O clima tropical, embora ele tenha uma característica única, ele vai se dividir em 3 tipos diferentes tipos diferentes de clima tropical. Vamos dar uma olhada neles aqui ligeirinho. Então, o clima equatorial, clima bastante região norte do Brasil, né? Então, um clima bastante úmido, muita umidade por conta da questão dos ventos alísios, da formação aí das chuvas naquelas áreas, evapotranspiração da floresta, tudo isso que a gente já falou. Então, grande umidade e a temperatura muito alta próximo à linha do Equador, ok? Então, aí características do clima tropical úmido ou tropical litorâneo. É uma região próxima ao litoral que a massa tropical atlântica vem do oceano trazendo umidade. Então por isso é tropical úmido, ele tem mais chuva nessa região, tá? Então uma chuva um pouco maior. A temperatura é mais elevada, tem uma pequena variação térmica aí entre inverno e verão, mas não chega ainda a ser tão pequena a variação térmica quanto no equatorial. O equatorial tem uma variação térmica muito menor. Nos climogramas você consegue ver as diferenças que existem entre os o terceiro é o clima tropical típico. Então, tropical típico ou tropical continental é o clima que vai ter chuvas durante o verão e seco durante o inverno. Então, durante o verão chove, durante o inverno é seco. As temperaturas vão variar aí entre verão e inverno. Só que essa variação de temperatura, ela não chega a ser muito brusca, tanto quanto é no sul do Brasil, por exemplo. Tá? Então tem uma variação. O inverno é um pouquinho mais frio do que o verão, mas não tem uma variação considerável. Tá? O tropical semiárido é aí no interior do Brasil, no interior do Nordeste, é a não ação de massas de ar. As massas de ar não conseguem chegar lá para levar a umidade, portanto, o sistema de alta pressão predomina, vai ter sol, vai ter calor o tempo todo nessa região. Portanto, as chuvas são escassas, pouca chuva, o período de chuva é mais ou menos de novembro até março, abril, então é o período curto aí de chuvas naquela região. Só que esse período ele não tem chuvas em grande quantidade, também é um pequeno volume de chuva, mais ou menos 750 milímetros de chuva por ano. Então tu vai ter aí uma taxa muito baixa de chuva durante o ano. E a maior parte entre o inverno, principalmente, é sem chuvas praticamente. A temperatura é elevada, muito alta a temperatura o ano inteiro nesse clima semiárido. Importante lembrar, ele é semiárido, ele não é árido, cuidado, ele não é árido, ele é semiárido. Semiárido quer dizer que ele chove, mas chove pouco, tá? Chove, mas chove pouco. Então aí, um clima semiárido. Para terminar, o clima tropical de altitude. Então, o tropical de altitude é uma característica muito parecida com o tropical típico. Então, chove durante os verões, não chove durante o inverno. A coluna, do climograma representa aí as chuvas. Então, chove durante o verão, não chove durante o inverno. O que diferencia aqui? A temperatura. Como é lugar mais alto, é lugar na serra, é lugar na região
dos mares de morros, né, lugares mais elevados, no planalto, nós vamos ter então uma temperatura no inverno mais baixa. Então a temperatura cai bastante no inverno, por ser lugar mais alto, e no verão ela fica amena. Então tem uma temperatura amena no verão e uma temperatura muito elevada, muito baixa durante o inverno. Então nessa região, clima tropical de altitude tem característica de baixa temperatura. É um clima tropical, como o tropical típico, no entanto as temperaturas vão baixar mais durante o inverno. E o clima subtropical úmido do sul do Brasil, vai pegar todo o Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina, parte do Paraná, o norte do Paraná não se inclui nesse clima, e o sul de São Paulo, a região sul do estado de São Paulo também se inclui nesse clima aqui. É um clima que vai ter uma variação térmica muito grande, verões quentes e invernos frios, né? Então no Brasil é o único lugar que nós vamos ter além de altitude, isso é aqui no sul do Brasil, é no subtropical. Então climas, temperaturas elevadas durante o verão e baixas durante o inverno, e vai ter uma regularidade do regime de chuvas, isso tem que ficar atento. Regularidade do regime de chuvas quer dizer, não tem nenhuma estação do ano que vai ser seca, todas elas vão ter chuva, tá? Então vai chover durante todas as estações do ano. Regularidade no regime de chuvas aqui no subtropical. Então aí, fechando essa parte de tipos climáticos,